O Estado moderno. O Estado moderno surgiu da desintegração do mundo feudal e das relações políticas até então dominantes na Europa. Como nós já vimos no período medieval, o poder estava nas mãos dos senhores feudais, que mantinham o controle sobre a maior parte das terras e sobre toda a sociedade, pelo menos que os circundava. Esse tipo de dominação foi pouco a pouco sendo minado pelas revoltas sociais dos camponeses, pela recusa ao pagamento das obrigações feudais e pelo crescimento das cidades e do comércio que apressaram a desagregação dos feudos. Paralelamente, a partir do século XIV, ocorreu um processo de centralização e concentração das forças armadas e do monopólio da violência, que garantia a segurança da própria burguesia, né? Criando aí o exército, a polícia, né? As formas, né, da estrutura jurídica, o judiciário também ajudou nesse sentido, tudo isso colaborando com o capitalismo e com o comércio. Por isso que o Estado é fundamental no processo de desenvolvimento do capitalismo, e quem é anarcocapitalista não entende porra nenhuma de história, não conhece nada do que aconteceu ao longo da história, né? Da cobrança de impostos, aí entra a parte que os anarcocapitalistas, os liberais não gostam, né? Mas para funcionar essa estrutura das Forças Armadas, a estrutura jurídica que protege a burguesia, protege a propriedade privada, é necessária a cobrança de impostos, né? Um signo do poder e, ao mesmo tempo, um meio de assegurar a manutenção das Forças Armadas, da burocracia também, do funcionamento do Estado, o corpo jurídico, a burocracia do Estado, que é fundamental também para a proteção das empresas, né? Das instituições privadas que vão surgindo, de um corpo burocrático para administrar o patrimônio público, né, como as estradas, os portos, que só são privatizados depois de feitos pelo Estado, quando são privatizados, né, e aí o que acontece? Quem vai explorar não vai gastar aquilo, porque não compensa investir para fazer tudo isso aqui, porque isso aqui é caríssimo, né, pra você ter o retorno explorando aquilo ali de forma privada, você teria que demorar anos e anos para ter o retorno só do que você investiu para poder fazer, quanto mais para ter lucro. Então, as estradas, os portos, o sistema educacional, a saúde e o transporte. Então, o Estado cria toda essa estrutura e muitas das vezes ele entrega para a iniciativa privada e o capitalista acha que isso é muito mais eficiente. Na verdade, é o contrário, né? A administração privada, quando pega esses empreendimentos que muitas vezes são feitos pelo Estado, eles vão arrochar salário e tentar, né, gastar o menos possível para ter um lucro possível também. A saúde, o transporte, as comunicações e outros tantos setores. A centralização e a concentração desses poderes e instituições caracterizam o Estado moderno, que assumiu diferentes formas até hoje, diferentes configurações históricas. Nem senhores feudais, nem servos, né? Nas cenas aqui representadas, numa iluminura do século XIV, os banqueiros emprestam dinheiro aos seus clientes. Então, a intensificação da circulação de moeda, também a moeda foi a outra criação, invenção do Estado, que facilitou bastante o comércio, o capitalismo, a vida da burguesia, né? E das atividades econômicas, uma moeda única, né? Porque até então a moeda era no escambo, na base da troca, uma moeda um tanto quanto arbitrária, bem complicada. As atividades comerciais sinalizam o advento do mercantilismo. Agora vamos falar do Estado absolutista, né? Surgido no contexto da expansão do mercantilismo, do comércio ali, transição da Idade Média para a Idade Moderna. O Estado absolutista ele foi implantado inicialmente em Portugal, foi o primeiro país a ter um Estado absolutista no final do século XIV, com a Revolução de Aves, né? Posteriormente, ele estabeleceu-se em vários lugares da Europa e teve seu ponto alto, seu apogeu na França, no reinado de Luís XIV, que viveu o Rei Sol, né, de 1638 a 1715, na transição do século XVII para o século XVIII. A concentração de poderes, isto é, o poder absoluto do Estado, é bem expressa na frase atribuída a esse rei, L'État c'est moi, ou o Estado sou eu. Muitos dizem que ele não disse essa frase e que ele nem tinha tanto poder assim, né? Há controvérsias aí. O rei Luís XIV, o Rei Sol, né, seu reinado foi um dos mais centralizadores que a história conheceu, mas há estudos históricos aí que questionam isso, que a burguesia tinha um grande poder na França ali, né, junto a ele, e a nobreza também, então ele tinha que ouvir toda essa galera aí para poder implementar suas medidas. Ao assumir o controle das atividades econômicas, o Estado intervinha na concessão dos monopólios. Então ele concedia os monopólios, né, às empresas privadas depois de fazer toda a infraestrutura. Fixava preços e tarifas, administrava a moeda e os metais preciosos, né, nessa época era metalismo. E era o metalismo que garantia o poder de uma moeda, o poder de compra de uma moeda, que garantia também que o Estado era mais rico do que o outro, né.
Era justamente quanto mais metais preciosos tivesse uma nação, mais rico era o país, né? O mercantilismo também tinha a prática da balança comercial favorável, ou seja, sempre exportar mais do que importar para manter essa balança comercial favorável, e isso faria com que a nação ficasse mais rica. Então, o acúmulo de metais preciosos era a expressão máxima aí da riqueza de um país. O Estado absolutista assumia também a responsabilidade de centralizar e praticar a justiça e de cuidar do contingente militar, formando exércitos profissionais. Para financiar essas atividades foram fixados os impostos gerais. O matemático, teórico político e filósofo inglês, o Thomas Hobbes, que veio entre 1588 e 1679, procurou fundamentar a necessidade de um Estado com poderes absolutos. Para ele, as pessoas viviam em luta, num estado de guerra de todos contra todos por causa do egoísmo e da ambição. O Bossuet vai teorizar o Estado absolutista, mas baseado no direito divino dos reis, né? O rei deve ter o poder absoluto porque foi Deus que o constituiu assim. Já o Hobbes tenta racionalizar esse conceito, e para ele o Estado absolutista é necessário para impedir com que a gente se destrua, se mate, porque no estado de natureza não há garantia alguma para a gente, não há garantia da vida, da liberdade, da propriedade. A gente vive no estado de guerra de todos contra todos e qualquer um pode nos tirar isso a todo e qualquer momento. Então nós renunciamos ao direito de fazer justiça com as próprias mãos e delegamos esse direito ao Estado, com a instituição terceira, criada justamente para garantir o mínimo de paz e segurança e impedir que a gente se mate, se roube, se escravize, né? Então, para ele, as pessoas viviam em luta por causa do egoísmo e da ambição, e a vida em sociedade era muito difícil, muito perigosa, um risco constante, porque o homem é o lobo do homem, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Somente um poder superior ao dos indivíduos poderia garantir a segurança de todos. Esse poder deveria ser absoluto para que ninguém o contestasse, e duradouro para que não se rompesse o equilíbrio racional necessário a uma convivência também duradoura. Justificava-se assim a continuidade das monarquias baseadas na hereditariedade, né? Outro fundamento do absolutismo foi a teoria do direito divino dos reis, elaborada pelo bispo francês Jacques Bossuet, que viveu entre 1627 e 1704, na transição do século XVII para o XVIII, enquanto Hobbes viveu na transição do XVI para o XVII. Ele afirmava que os reis eram os representantes de Deus na terra, e sua autoridade era sagrada, tendo como limite somente os mandamentos divinos, a lei de Deus, né, bem definidos pelo catolicismo. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar seu nome em vão, guardar o sábado, né, o domingo para os cristãos, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, né? E não desejar as coisas alheias, os 10 mandamentos. O absolutismo colocou frente a frente os interesses dos estamentos feudais dominantes, né? A nobreza e o clero, e os da burguesia, a classe em ascensão economicamente, ascendendo politicamente, né? Aliás, economicamente e querendo poder político. E aí vem as revoluções burguesas, né? Tais interesses eram referentes à justiça, administração do patrimônio público e administração econômica. Então é isso aí. Um pouquinho do Estado moderno. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido. Hasta la vista, babies, e até a próxima.